Ao vivo pela internet, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. Hoje é 4 de julho de 2012, reunião ao vivo, portanto. Amigos, iniciando a nossa reunião, concentremos-nos por alguns segundos, respirando suavemente, profundamente, colocando-nos receptivos às energias superiores, aqui distribuídas pelos amigos da dimensão extrafísica. Coloquemo-nos de uma forma amorosa, tranquila, que possamos sintonizar com essa equipe espiritual e que tenhamos uma reunião produtiva e saudável. Que assim seja. Essas cadeiras aqui estão livres, não? Bem. Bem, amigos, hoje o tema é livre no sentido de que vocês fazem os questionamentos. São perguntas livres. Não é livre do expositor, é livre das pessoas presentes. Já há algumas questões enviadas anteriormente, até para que não fique um vazio sem perguntas, né? Então a gente sempre recolhe algumas questões que já estão ali preparadas, que podem ser lidas a qualquer momento, mas é aberto completamente a qualquer assunto que interessar a vocês. Eu quero registrar hoje o aniversário da Dona Tânia, que está na cidade de Blumenau, que é a mãe do nosso amigo Valmor, que está aqui presente, Valmor Lang. Então, um abraço à Dona Tânia aí, o Valmor está aqui, muito feliz por estar acompanhando, a senhora está acompanhando o programa lá em Blumenau. Bem, então, vamos iniciar. Enquanto o pessoal pensa no que perguntar, é só levantar o dedo que o microfone circula, mas podemos já... Tem perguntas na internet. Já da internet? Muito bem. Então, pode. Então, boa noite. Isso, pode ler as perguntas então da internet, por favor? Ok. É da Cida de São Joaquim. Cida de São Joaquim. É. Peraí, saiu do ar aqui um pouquinho. Ah, é? Aproveitar que saiu do ar, vocês podem providenciar umas cadeirinhas aí, se sentar à vontade, tá? Bem-vindos. Tudo bem. Eu vou ler então uma... Duas vagas aqui, ó. Como é que é o nome desse rapaz? Olie. Pega na biblioteca, aquelas cadeiras são menores. Isso. Cadeiras, que elas são menores, é melhor. Cortou? Tá pegando a cabeça, mas não tem problema. Quer que chegue para frente, para baixo? Isso. Vamos lá. Então vamos lá. A Cida de São Joaquim, então, ela pergunta o seguinte: Dr. Ricardo, nos noticiários de hoje informaram que cientistas europeus haviam descoberto a partícula de bóson de Higgs, conhecida como a partícula de Deus, por ser a partícula que deu início à criação do universo. O senhor poderia falar algo a respeito? Todas essas informações que a ciência transmite sobre a origem do universo são informações alusivas ao nosso universo físico. Certo? O universo ele é infinito, não no horizonte, na vertical, para a esquerda ou para a direita, mas é infinito em dimensões. Então, existem universos paralelos infinitos, certo? Jamais cientificamente atualmente não vai se documentar numa luneta ou no Monte Palomar ou qualquer observatório de telescópio, vai se documentar as partículas que compõem o nosso lar ou qualquer colônia astral,
certo? Que não são detectáveis porque são compostos de outras estruturas, de outras composições, são outros universos paralelos que existem. E são infinitos universos. Tá? Na realidade, o termo universo era para designar uni, porque é um só. Agora já se fala em vários universos. Né? Mas, na realidade, qualquer partícula que se descubra pode estar relacionado à explicação do nosso universo físico, das galáxias que são fotografadas, filmadas ou captadas em telescópio. Mas não tem relação com a multidimensionalidade do universo. Certo? A Cida de São Joaquim que nos perguntou. Vamos adiante. Ela tem mais uma pergunta. À vontade. Tá. Doutor Ricardo, que o senhor poderia falar sobre mediunidade de efeitos físicos, ectoplasma? Poxa, é uma pergunta que a resposta é um livro, né? Ou vários, né? Mas tudo bem. Vamos sinteticamente colocar alguma coisa. Né? Tudo bem. Então ela pediu para fazer algum comentário sobre a mediunidade de efeitos físicos e sobre a ectoplasma. Os contatos com a dimensão espiritual, tá? Os fenômenos que se relacionam com a dimensão espiritual, quando alguém se relaciona, se diz mediunidade. Médium é intermediário entre aqui e o plano espiritual. Pode se dividir sinteticamente em dois grandes grupos de fenômenos mediúnicos. Os tipos de mediunidade de efeitos físicos e os tipos de mediunidade de efeitos intelectuais. O que é uma mediunidade de efeito intelectual? Psicografia, psicofonia, falar, a dita, entre aspas, incorporação. Né? Então são mediunidades de efeitos intelectuais e uma série de outros tipos. E mediunidade de efeitos físicos é aquela que fisicamente acontece algo que todo mundo observa. Por exemplo, um lápis sai voando, então levita. Então isso, quando não é um fenômeno simplesmente da ação mental, porque existe o fenômeno que não é mediúnico, é um fenômeno de ação mental da mente sobre a matéria, o que a parapsicologia chama de psicocinesia ou telecinesia. Cinesia é movimento, psicomente. Né? Então, telecinesia é movimento à distância pela mente. A pessoa se concentra em movimento alguma coisa. Certo? Isso não é mediunidade. Psicocinesia é a mesma coisa. Então, antes de chegar na mediunidade de efeitos físicos, que a Cida de São Joaquim está perguntando, é bom diferenciar que existem alguns fenômenos físicos de origem mental que não são mediunidade. Existem as duas coisas, existem os mediúnicos e os não mediúnicos. Então, laboratórios, por exemplo, fazem experiência de psicocinesia ou telecinesia, que, repetindo, é o movimento do objeto pela mente. Por exemplo, dois franceses, Chevalier Hardy, eles fizeram um aparelhinho de precisão. E esse aparelhinho de precisão todo mundo inteiro conhece como foram inventados pelos dois franceses. Mas quem inventou foi um brasileiro chamado José Rodrigo. Eu fugiu metade do nome dele. José Rodrigues. Oh, meu Deus. Bom, Rodrigues. Tá, o Rodrigues. Isso, José Henrique Rodrigues. Obrigado. Salve para a esposa. José Henrique Rodrigues, né? Esse aparelhinho chama-se gotejador psicocinético. Por quê? Tem uma gotinha que pinga, ping, ping, ping. Um aparelho de precisão, essa gota cai numa lâmina, divide em duas hemigotas, metade de gota para a esquerda e para a direita, camarada de um lado, da esquerda e da direita. Então ela vai enchendo igualzinho. Então é um aparelhinho de precisão. Gotejador, porque pinga gotinha. Psicocinético, por quê? As pessoas se concentram ao redor, médiums ou não médiums, sensitivos, se concentram e com a força mental tentam desviar a gota mais para a esquerda e para a direita. Depois eles tampam, abrem, vamos nos concentrar para encher mais a câmara esquerda. Aí medem, está mais esquerda, mais cheia. Depois agora vamos nos concentrar para encher mais o lado direito. Então medem e a direita mais cheia. Então a gota é dividida, certo? Ela puxa mais para aquele lado que mentalmente se direciona, provando-se cientificamente no laboratório que a mente pode movimentar a matéria, com ou sem espíritos desencarnados, certo?
Então isso é um fenômeno de psicocinesia ou telecinesia. Agora, nunca se conseguiu levantar uma cadeira, nada disso, mas se consegue algum movimento dessa natureza. Então, prova-se que existe psicocinesia ou telecinesia. Quando médiums doam energia, é a pergunta dela sobre ectoplasma, para falar, né? Doam energia, que é ectoplasma. É energia branquinha, viscosa, sai pelo nariz, sai pela boca, sai por outros orifícios, tá? Doam essa energia, os espíritos pegam essa, como fosse chumaços de algodão, aquilo, envolve um lápis, envolve alguma coisa, e o lápis começa a escrever sozinho, certo? Então coloca-se o lápis dentro de uma gaveta, chaveia-se, dá-se a chave para alguém que controla, tranca-se a chave também, tudo mais, um grupo de controle, e se concentra, depois abre a gaveta, tal, tá a mensagem escrita lá pelo espírito, com características de identificação que ninguém sabia. Não, realmente, o nome da minha tia, tal, etc. Né? Então, isso é um fenômeno de efeitos físicos, onde médiums doaram ectoplasma e foi usado aquela energia para movimentar um objeto. Mas aí não é só ação mental. Aí tem um fenômeno mediúnico, porque é um espírito que utilizou aquilo ali, responde perguntas e tal. Acho que existem muitos outros tipos de mediunidades de efeitos físicos. Mas esse é um exemplo. O amor, quer dizer alguma coisa? Aproveitando, né, sim, vossas colocações, vamos ver assim, para o senhor colocar um pouquinho sobre mediunidade, então, de efeito físico e doação de ectoplasma para a cura espiritual. Muita gente pergunta um pouco sobre isso, né? Como é que se procede? Olha, basicamente o fenômeno é o mesmo, né? Então depende da intencionalidade do grupo. Então um grupo que se reúne para auxiliar alguém num hospital, por exemplo, eles se reúnem e fazem um processo de irradiação, e nessa irradiação doam ectoplasma. E o ectoplasma é muito rico em fluido vital, energia vital. A composição básica do ectoplasma é fluido vital. Então essa energia vital, esse fluido vital vai vitalizar aquele indivíduo que está enfermo. Então as entidades espirituais que acompanham o trabalho de radiação, por exemplo, elas utilizam aquela energia em direção a alguém que tem uma dificuldade, que está recebendo aquela energia, né? Nós recomendamos, e aqui no ICEF se procede assim, que a irradiação não seja feita em livro. Então pega um livro, tem 1000 nomes ali, bota o nome no livro, fecha tal, então faz uma radiação, uma prece. Ninguém está dizendo que não funciona, só que é muito mais complicado para a espiritualidade também. Então nós fazemos assim, vamos hoje fazer radiação para essas pessoas aqui, certo? Então lê-se o nome, fulano de tal, rua tal, número tal, ou leito hospitalar tal, internado por tal problema. Então se faz a irradiação, né? Se tem toda uma técnica, né? Então aquela energia é canalizada naquele instante pela ação mental do grupo e pela equipe espiritual que vai exatamente naquele instante levar para aquela pessoa aquela energia. Então é direcionada nominalmente para cada um. Tá? Muito bem, seguimos lá? O microfone para a senhora ali? Microfone, senão o pessoal não escuta. Aproveitando que o Dr. Valmor perguntou, né, negócio da espiritualidade para levar para os pacientes, eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho também de essas cirurgias ou mesmo tratamento espiritual que normalmente são feitos. Tipo, tem o Ribeirão, né, tem vários. Esse procedimento, eles são feitos, é só a equipe mandando radiação ou a pessoa tem que estar receptiva? Como é que funciona? Olha, o seguinte, quando a pessoa está receptiva para receber o auxílio, facilita muito mais. Porque há uma sintonia de frequência de onda mental, de comprimento de onda, etc. Então entra no mesmo www, como se faz na internet, né? Então facilita a recepção da energia. Então estar receptivo ajuda bastante. O que não deve estar é numa posição de contrariedade. Aí fica difícil a energia chegar. Agora, uma criança, um bebê de colo, não tem como ele estar concentrado pensando naquilo, ele está chorando mesmo, né? Mas a família ajudaria sintonizando naquele momento, etc. Né? Então, facilita sim. É como tomar passe. Se está passe, será que esse negócio vai funcionar? Pronto, já
já desligou, né? A pessoa está receptiva, a energia chega. Mas, tipo assim, a equipe que está trabalhando, Sim. ela trabalha com... É só mandando energia ou existe algum... Não, algum outro a fenômeno? equipe tem um acompanhamento espiritual especializado, certo? Especializado. Como em qualquer setor de trabalho espiritual existe. Então aqui tem atendimento às crianças, então tem uma equipe espiritual que acompanha as professoras. Tem o passe aqui, tem uma equipe espiritual que acompanha o passe. Né? E assim por diante. Então tem médicos desencarnados, tem pessoas especializadas naquele setor. Certo? Seguimos lá? E mais uma da internet do Robson Oliveira. De Brasília, né? Parece que é de isso Brasília. mesmo. Boa noite a todos. Gostaria de saber sua opinião sobre as pesquisas do padre Quevedo, que insiste em afirmar que é impossível haver fenômenos de efeitos físicos com pessoas a uma distância maior de 50 metros. complicado, né? Tá certo. Não, evidentemente que não tem, com todo respeito ao senhor Padre Quevedo, né, não faz o menor sentido isso. Né? A mente não tem limitação de distância. Né? Nenhum aparelhinho de internet tem limitação de distância. Né? Então dizer que a energia de tratamento, de radiação, de ectoplasma não ultrapassa 50 metros, não carece de nenhum fundamento. Né? As pessoas podem fazer radiação daqui para o Japão e a energia chega instantaneamente, como se chega pela internet uma imagem lá de um jogo de futebol do outro lado do planeta. Né? Isso chega com uma velocidade imensa. Né? E o pensamento tem uma velocidade muito maior do que a internet, etc. Né? Então não existe o menor fundamento nisso. Não existe uma pesquisa que comprove isso. Né? Não há o que comentar mais. Sim. Posso fazer um comentário sobre ectoplasmia e cura? Sim. Aqui. Bom, eu sou oriundo, né, no Rio de Janeiro, do Lar de Frei Luís, onde Sim. eu trabalhei durante 10 anos. Inclusive, eu realizei uma cirurgia espiritual de coluna. Sim. Então, como se era o tipo de trabalho, né? Através do fenômeno de ectoplasmia, nós encontramos até, o Chico Xavier é uma grande testemunha, até do médium Peixotinho, que fazia materializações de entidades espirituais. São famosos, sabe? Isso, né? Com que o ectoplasma você pode, inclusive, dar a tangibilidade ao espírito. Exato, ali ele coloca materializado. sobre você o ver, né? Isso, né? Então, esse tipo de cirurgia, né, o médium ali, no caso, incorporado ou não, a espiritualidade conseguia, com isso, né, através do fluido ectoplasmático, até mexer naquele órgão enfermo, né, retirada de tumores com desmaterialização. E teve um dia lá que falou, o vidente comentou, fizemos uma ponte de safena ectoplasmática. Então, uma coisa que o pessoal, será? Aí fizeram um exame de cineano de coronariografia e estava lá. E tinha lá uma ponte nova colocada. Então a gente pode ver que realmente o próprio ectoplasma, que o ectoplasma é um fluido, né? Uma substância que é produzida pelos seres vivos. Os vegetais produzem um pouco, nós, animais, produzimos esse ectoplasma. Tem pesquisas que mostram que talvez seja produzida até mesmo dentro do ciclo de Krebs, na mitocôndria, responsável pela respiração celular, né? Não são conclusivas, né? Sim, sim. Dizem que dessa produção A hipótese é do Dr. Sérgio Felipe. Isso, Sérgio Felipe de Oliveira, lá de São Paulo, né? Então, é um fluido, né, que todos nós produzimos aqui e que se podemos utilizar muito para a cura. Tanto que todos nós aqui, no momento, estamos doando o ectoplasma. Sim. E a espiritualidade, depois a pode grupo estar de ectoplasma está utilizando para tratamento. Muito obrigado. Sim, pode seguir lá? Tem mais uma pergunta da Cláudia, de Florianópolis. Sim. Na verdade, são 3 perguntas. Certo. Tá? Então, eu vou ler 2 que eu acho que dá para sintetizar. Gostaria de saber até que ponto vai a autonomia do espírito. Primeiro, no momento de reencarnar, quem decide o momento dele o fazer? Até que ponto vai a autonomia do espírito? Se ele pode decidir Sim. quando reencarnar, onde reencarnar. Sim.
e também se ele pode escolher mudar de planeta, inclusive. Tá. Tá certo. Se existe algum intercâmbio, algum coordenador de intercâmbios. Intercâmbio entre quem? Entre esse movimento todo aí, eu acho. Ah, tá. Olha, a autonomia do espírito é muito, muito ampla, tão ampla assim quanto 2 peixinhos num aquário. Eles podem decidir se vão para a esquerda, se vão para a direita, se descem, sobem alguns centímetros no aquário, descem à vontade do aquário, dentro do aquário. Mais importante o peixe, maior o tamanho do aquário, maior a liberdade que ele tem, certo? E quando ele deixa de ser peixe, passa a ser um outro. Possibilidade de escolha dele depende do grau de evolução dele, que vai representar o grau de merecimento dele. Tá? Porque se fosse assim, não são muitos que dizem, eu gostaria muito de reencarnar numa favela, passar bastante fome, ter uma mãe drogada, acho fantástico, é uma grande oportunidade para minha evolução, eu estou muito bem preparado. O outro tal tem essa percepção, entende aquilo melhor para ele, mas a maioria não. Né? Então a gente está sendo se iludido. Né? A grande maioria das pessoas reencarnam por um processo de direcionamento dos mentores espirituais, né? Que estão orientando esse processo. Cada colônia, cada grupo organizacional na espiritualidade tem uma estrutura que analisa as questões todas kármicas, de merecimento, os núcleos de energias que estão impressos no perispírito de cada entidade, todos os vínculos afetivos, familiares, etc. E informam ele, né? Informam, apresentam, etc. Agora, há espíritos que nem são informados, não tem a menor possibilidade, entende? Eles são adormecidos, hipnotizados, amorosamente hipnotizados, e pluft, em caminho para reencarnar onde precisa, onde é o vínculo dele, a necessidade dele, etc. Agora, há espíritos, sim, esclarecidos, iluminados, bondosos, que até argumentam com os mentores, mas quem sabe uma oportunidade assim, vamos analisar esse seu questionamento e tal, entende? Agora, a grande maioria não, a grande maioria, a equipe de seres superiores é que determina, entende, avalia e encaminha. Tá? Então, é mais ou menos dessa forma, assim. Tá? Não sei se alguém gostaria de algum detalhe, alguma complementação. Às vezes, falando rápido, escapa muita coisa, né? Microfone, depois passa para o... Então, aí o senhor disse que os mentores que vão orientar tal, mas ao mesmo tempo a gente ouve tese que o espírito tem que vir para resgatar alguma coisa. Sim. Então, se ele não precisa resgatar nada, ele não vem? É isso? Se ele não precisa resgatar nada, é um espírito de tanta luz, entende? Que a grande maioria já não é mais nem terráqueo, né? Mas então por que os mentores... Então, porque se todos nós temos... É porque, lógico, ninguém chega puro lá em cima, né? A maioria, ninguém chega puro. Todo mundo tem. Então, por que tem que ser orientado? Já não sabe que tem que voltar? Por que há essa orientação? Não, é a mesma coisa que perguntar o seguinte: por que é que você explica para o filho que não pode fazer isso e ele faz? Por que é que você explica na escola que não pode roubar e as pessoas roubam? E assim por diante. Essa pergunta é das 24 horas da população do planeta Terra. Né? Então, as pessoas não sabem que fumar faz mal? Na minha infância não se sabia. Se discutia em escola, um grupo que acha que o fumo faz mal, outro grupo que o fumo não faz mal. Se discutia isso na escola. Isso quando eu era adolescente. Hoje em dia, o conhecimento geral está, inclusive na massa de cigarro tem fotografias horríveis, reais de fumo. E tem gente que fuma, não tem? Você conhece alguém que fuma? Todo mundo conhece milhares de pessoas que fumam. Mas por que é que elas fumam se sabe faz mal? É uma resposta muito complexa. Depende do estudo do psiquismo profundo de cada pessoa. A gente pode resumir de uma forma menos delicada, dizer o que é isso.
mas não diria, com respeito aos fumantes, né? E assim, no plano espiritual, os espíritos somos nós mesmos que chegamos lá, entende? E a gente não está nem, todo mundo está muito interessado em passar uma série de dificuldades, problemas físicos e de relacionamento. De novo, casar com aquela mulher, meu Deus, e tal, entende? Verdade? E essas coisas acontecem, né? Ou com aquele marido, né? Então, isso é uma questão do psiquismo humano que ainda é um psiquismo ainda de planeta atrasado. Nós somos um planeta relativamente atrasado. Taíli. Eu vejo pertinência na pergunta que foi feita e acho que não foi respondida por completo, da passagem de planetas. Ah, é verdade. Bem lembrado, né? Taíli lembrou que na pergunta da Cláudia de Florianópolis, né? Sobre a questão de reencarnar em outros astros. Existem diversas situações. Existem espíritos que reencarnam em outros astros por galgarem, por alcançarem um nível de evolução tão grande para o planeta que eles passam a ser mais úteis em outros astros mais adiantados. Ou mesmo por merecimento de viver num local onde não tem mais crime, não tem mais isso, não tem mais roubo, tudo mais. Eles já têm esse merecimento de reencarnar nesses astros e lá continuar seu desenvolvimento. Então, espíritos que atingiram um grau de evolução muito grande, eles podem continuar reencarnando em outros astros superiores. Dizem os espíritos que Júpiter é um desses astros de evolução muito grande. Tá? Há, inclusive, na Revista Espírita de Allan Kardec, escrita pelo próprio Kardec, referências, né, Itaeli, do famoso compositor Mozart, né, que viveria em Júpiter, por exemplo. Tem até um desenhozinho da casa dele e tal, em Júpiter, como é que seria. Outra situação de reencarnar em outros astros são degredos. São degredos. Ou seja, comunidades que estão tão atrasadas num certo planeta que atrapalham a evolução do planeta. Então, aquelas comunidades, quando vão desencarnando, são agrupadas e os coordenadores as encaminham para outros astros mais atrasados. Para quê? Primeiro, para ajudar esse astro atrasado. Então, imagina um grupo aqui do planeta Terra, violento, etc. Aí é preparado e vai reencarnar num astro lá, vai inventar roda, vai ser fantástico. Vai ser muito bom para aquele astro. Dizer, olha, não se devora mais os filhos dos inimigos e tudo mais. Então, leis novas, né? Então, são indivíduos que passam a reencarnar em astros mais atrasados e lá ajudam esse astro. Segundo, eles vão passar grandes dificuldades lá, grandes limitações, vão inclusive, forçar o seu desenvolvimento, vão viver dificuldades e vão conseguir desenvolver o lado do amor também lentamente, tá? Em novas situações, novas oportunidades. Então vai ser importante para eles e importante para esse astro também. Então existem várias circunstâncias. Tudo isso é coordenado por equipes que coordenam as colônias espirituais e que amparam e protegem cada astro. Resumidamente. Sim? Nós temos aqui na livraria, penso, Exilados de Capela, que sim, mostra bem a situação do planeta Terra quando ainda primitivo, né? Exatamente, bem lembrado. Pois não? Uma aguinha? Ok, obrigado. Cheio de boas energias. Passa o microfone para o nosso amigo lá. Doutor Ricardo, questão de algumas semanas, uma ex-parceira entrou em contato comigo e me apresentou uma carta psicografada que, na verdade, ela estava grávida e com 6 meses de gravidez perdeu o filho. Sim. E aí, em janeiro, né, que aconteceu essa perda, né, do filho, e no mês passado ela recebeu essa carta psicografada do filho dela. Né? Do filho que desencarnou. Isso, que desencarnou perfeitamente, com 6 meses de gravidez. Sim. Aí o caso é que a carta veio com bastante detalhes que, na verdade, indica realmente que era o filho dela, que era coisa que só ela sabia da gravidez. Pois não. Aí, comentando com um colega, com um amigo, né, ele achou impossível, na verdade, com apenas 6 meses de desencarne, ainda mais um espírito que não chegou a reencarnar, que estava passando por todo esse processo, né, está psicografando uma carta, no caso, passando uma mensagem. Gostaria de saber da sua opinião, essa possibilidade, na verdade, né, com um espírito, na verdade, não chegou a reencarnar,
mas com um processo de apenas 6 meses após o desencarne, já está enviando uma mensagem. Certo. Se perguntarem assim, se nos perguntarem o seguinte, pode uma criança de 4 anos fazer cálculos matemáticos complexos? A gente diz, não pode. Na média, na regra geral. Mas existem crianças de tenra idade que fazem cálculos matemáticos complexos. Pode uma criança de 2 anos de idade, 2 aninhos e meio de idade, compor músicas de alta complexidade, compor sonatas, tocar piano magistralmente? Não pode. Essa criança vive chorando e faz, né, cocô na calça, normalmente não faz nada disso. Né? Pepito Arriola, com 2 anos e meio, dava concertos na Europa. E deu concertos, inclusive, para os reis da Espanha, né? Na Casa dos Reis em Madrid e outros. Essa referência do Pepito Arriola tem no livro do Leon Denis, né? Chamado Problema do Ser, do Destino da Dor. Então, habitualmente, uma criança de 2 anos e meio não faz nada disso. Habitualmente, alguém que está dentro de uma gestação de 6 meses também não tem consciência, não tem isso. Porém, há espíritos superiores, espíritos desenvolvidos, que ficam, às vezes, até o final da gestação, desdobrados, desprendidos, projetados extrafisicamente, dando passe na mãe, dando passe no pai, enchendo de luz o lar, espíritos superiores. Certo? Então, é possível sim. Não é comum, concordo. Não é regra geral, concordo. Mas é absolutamente possível. Pergunta bem interessante. Microfone que o pessoal lá de Brasília não discuta. Nós temos recentemente uma passagem na RIE de 2009, aquele menino de 6 anos lá no México que deu aula para os recém-formados de medicina sobre genoma humano. Jamais tivera escola e depois os pais levaram-no para a faculdade e admitiram no 2º ano de faculdade de medicina. Está na revista Rio 2009, a presença do menino atrás da mesa, falando para os médicos recém-formados. São situações do gênero, né? Bem lembrado. Bom, Lena, mais alguma questão aí? De Oliveira. Robson de Oliveira, de Brasília. Pode lê-la. Observando alguns relatos de abduções pela ótica espírita, fica bastante lógico o fato delas ocorrerem em nível de corpo espiritual. É possível que possam ocorrer abduções em que o corpo físico também é levado? Qual a visão espírita do fato? Bom, a visão espírita do fato é uma coisa, uma opinião pessoal minha é outra. Tá? Na visão espírita do caso, sabe-se que desde a pergunta 55 do Livro dos Espíritos, diz que todos os globos do universo, todos os astros do universo habitado. Pergunta 5.5. Então, existe vida na Lua, no Sol, claro, e vida em outras dimensões. Então, existem seres evoluidíssimos ou atrasadíssimos em todas as galáxias e todos os astros do universo, que se intercomunicam de várias formas. Nós temos aqui no ICEF, muitos centros espíritas têm contato com seres, através das sessões mediúnicas, que são seres de outros astros e outros planetas. Isso aí é muito comum, é relativamente comum. E sabemos também, aí não é uma informação espírita clássica, nós sabemos que existem os UFOs, os objetos voadores não identificados, que há centenas, talvez milhares de anos, são registrados na história da humanidade. Então, é possível. Existem abduções? Sim. Eu participei de um congresso internacional, eu e a Helena participamos, do Congresso Internacional de Ufologia em Curitiba, onde tinham pessoas de vários países, da Inglaterra, da Rússia, da Turquia, da Argentina, etc., que apresentaram trabalhos, filmes, documentários sobre abduções, algumas assim altamente impressionantes, outras questionáveis, né? Então existem estudos sobre isso no mundo inteiro, tá? Aí vem um ponto de vista pessoal, acredito que eles existam, a maioria seja em corpo astral, a pessoa dorme e se projeta e eles puxam a pessoa, conforme o nível de evolução histórico da pessoa, e são levadas em discos voadores, né? Dormindo à noite e depois dizem que não foi sonho, isso, aquilo. Então é uma abdução em corpo astral. Concordo que a grande maioria é assim.
Mas sim, existem no corpo físico. Lá em Curitiba tem uma série de registros sobre isso, de pessoas, de documentos sobre isso. Tem os irmãos, como é que é o nome deles? Esqueci o nome dos irmãos lá. 2 irmãos que estudam muito isso em Curitiba lá. E, inclusive eles editam a revista UFO. Aliás, agora chama-se Psi-UFO, a revista mudou. Bem, seguimos? Pois não. Professor Ricardo, voltando ao assunto dos espíritos elevados que voltam, que não voltam, por que, tipo assim, você tem uma vida, assim, sofre, você tem um monte de problema aqui, tá? Passa por um monte de problema, de repente você sobe, né? Você desencarna e vai. E por que lá em cima, ele já teve tanta coisa aqui, por que lá em cima ele tem aquelas falanges que fazem coisa absurda, e aí a pessoa vai para aquela falange e tem que sofrer de novo, e depois a pessoa tem que voltar de novo para resgatar. Então, qual o objetivo? Ela resgata aqui, resgata lá? Eu queria entender esse processo. Tá certo. Não, ninguém tem que nada, primeiramente. Porque pelo menos os livros que a gente lê, psicografado, as falanges lá em cima então, assim... todos têm que tudo bem. Vamos ver, vamos botar cada coisa no seu lugar. Tá. Ninguém tem que passar por nada, depende do nível evolutivo, a frasinha que você usou no começo ali, né? Então, cada um vai para a frequência de energia que ele construiu durante a vida. Então, o que é que eu sou? Eu sou um conjunto de muitos anos de vida nessa encarnação agora, né? E todo um passado de milhares de encarnações anteriores que está comigo. Tem fotocópias lá em cima e tal, mas o original está aqui. Nos meus corpos, todas as minhas estruturas, está aqui o original. Então eu irradio uma frequência de onda, eu irradio um comprimento de onda, uma certa luminosidade, boa ou ruim, mas tem uma característica, uma coloração. Então eu sou XYZH35 tal. Então quando eu desencarnar, eu vou para XYZH35. Não tem como ir para 32, 34, 36. É automático. Não tem assim anjos assim, o doutor Ricardo era bom, não, ele era mais ou menos. Nós vamos levá-lo. Não existe isso. Eu irei exatamente para onde eu merecer. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu pensei, o que eu deixei de pensar, o que eu construí, o que eu deixei de construir, está tudo registrado em mim. Então, automaticamente, eu serei, por um magnetismo automático das minhas vibrações, dos meus fluidos, da minha estrutura perispiritual, eu vibro numa frequência que é a soma de tudo que eu sou. Então eu seria automaticamente atraído para aquele lugar. Mas eu não gostei. Não tem que gostar. Entende? Entende? O que eu questiono é para explicar quem vai para onde. Não, o que eu questiono é porque que, se você vai para alguma frequência lá em cima, sim, eu acho que tinha que ser algum lugar que você pudesse se resgatar. Mas, de repente, são coisas absurdas que você vê, se existir isso mesmo. Né? A gente fica meio... Lei de causa e efeito, né? Lei de causa e efeito, certo? Ninguém tem que ir para esses lugares absurdos que você lê. Esses lugares? Tudo que você imaginar em filme que você vê, existe. Tudo. Tudo que você imaginar existe. Porque existem os pensamentos mais sórdidos, mais violentos, mais sutis, mais maravilhosos das pessoas. Então, isso gera um campos. E esses campos lá não foram construídos por Deus ou coisa assim. Então, Deus fez um inferninho. Não, isso não existe. Isso aí é construção mental dos grandes assassinos, dos grandes violentos. Então, criam energeticamente esses campos e esses campos estão lá. Essas estruturas estão lá. Então, pessoas complicadíssimas lá. Então a pessoa que vive naquela frequência, ela automaticamente se situa lá. Se a pessoa não vibra naquela frequência, né? Agora, isso não é criação divina, não. Isso aí é criação das próprias pessoas. Helena? Exatamente isso. Né? A gente precisa entender que os ambientes espirituais, eles existem em função do nosso pensamento, do nosso sentimento.
da nossa maneira de pensar, compreende? Então, na medida em que, se a gente vai daqui para lá, pensando de uma forma, mas chegando lá, a gente constata que não era bem isso, que a gente gostaria de fazer coisas diferentes, e mudamos o nosso sentimento, mudamos o nosso pensamento, a gente automaticamente sai dali, compreende? E vai para um outro ambiente mais adequado, mais feliz, entende? Com um outro nível de progresso. Sabe? Então, à medida em que a gente decide fazer diferente, ser diferente, a gente vai mudando de ambiente. É nesse sentido. A grande diferença da doutrina espírita em relação às outras filosofias, religiões, etc., é que diz o seguinte: você desencarnou, morreu, você vai eternamente para o céu, eternamente para o inferno, ou vai para o purgatório e tal, né? A gente sabe que os espíritos nos explicam que não existe isso. A gente vai para um lugar automaticamente atraído pela nossa energia e, como ela disse muito bem, mudando a energia, sai dali imediatamente. Certo? Microfone para a senhorita ali. Ladies first. Doutor Ricardo. Boa noite. Sobre a memória, como funciona? Porque eu não recordo das vidas passadas, a não ser através da regressão. Sim. Deus nos deu o dom de estar nessa dimensão, vivendo, eu agora como Marina na matéria, evoluindo, aprendendo, mas como funciona isso quando eu desencarnar? Como é que vai ser a minha memória lá? Ok. Nós temos 2 níveis de memória. A memória cerebral e a memória extracerebral. Memória cerebral é onde estão os registros dessa vida atual. Certo? Fora os registros de memória desta vida atual, que estão circuitos neuronais no nosso cérebro, existe a chamada MEC, ou memória extracerebral. O americano chama de Extracerebral Memory, ECM. Tá? Então, essa memória extracerebral, ela se situa, como o nome diz, fora do cérebro. Aonde? Eles não sabem. Certo? Nós, espíritas, sabemos. Fica nos corpos energéticos e nas zonas mais profundas do espírito. Porque o corpo espiritual, ou perispírito, ele é um computador de dados. Ele computa os dados. Só que ele computa os dados e isso é armazenado lá nas profundidades do espírito. Até que muda de astro, troca a estrutura perispiritual, mas está lá no inconsciente. O inconsciente fica no espírito, não no perispírito. Então essa memória extracerebral, ela é trabalhada pelo perispírito, pelo corpo espiritual, e arquivada no inconsciente, que é espírito. Inconsciente, para nós, é o espírito. Esse inconsciente tem várias faixas, certo? Então, quanto mais profundas a distância das vidas anteriores, mais profundas essas faixas são. Mais, os registros são mais antigos. Então, quando a gente desencarna, a memória cerebral daqui, ela é passada para as estruturas mais profundas do nosso perispírito, do nosso espírito. Tanto é que no momento da morte, a pessoa vê o filminho da vida. O que é o filminho da vida? Todo mundo viu no cinema isso, né? Passa o filmezinho da vida todo. O que é isso? Está desgravando do cérebro biológico para gravar no cérebro astral, paracérebro, como alguns chamam, ou cérebro perispiritual, etc. Tá? Então está passando daqui e gravando para a minha estrutura profunda. Eu levo esse patrimônio. Né? Alguns até não gostariam de levar, mas é da gente. Né? Então, em resumo, seria isso. Alguma pergunta mais? Pois não? E há memórias também, né, que são tão antigas, de encarnações tão antigas, que já foram tão superadas aquelas situações, que também nem precisam vir à tona, compreende? Então, em algum momento, aquelas que têm relevância, que são importantes, sabe, que te fazem crescer, que te fazem ver as necessidades, elas se mostram na vida espiritual, compreende? Então, não são todas as memórias que precisam ser vistas, né? Exatamente. Não precisam ser, pelo menos, sentidas, né? Muito bem lembrado. Pois não? Doutor Ricardo, hoje nós nos deparamos com extrema facilidade em algumas cidades, em especial... Pode repetir, por favor? Hoje nós nos deparamos com uma extrema facilidade, né, em algumas cidades, na verdade, nas grandes cidades, a questão dos cursos de projeciologia.
conhecido projeciologia. Perfeitamente. Conhecido como projeção astral. Né? Gostaria que o senhor comentasse a respeito da projeção astral, até mesmo a questão, talvez, do perigo de uma pessoa forçar essa projeção num ambiente que nem o celular, vamos supor. Num ambiente como? Na própria casa, no caso. Perfeito, né? A pessoa mesmo sem um amparo, tentar fazer essa projeção, no caso. Certo. Bom, a projeção astral, também o sinônimo dela é desdobramento astral, também é sinônimo de desprendimento astral, também é sinônimo de viagem astral. É tudo a mesma coisa, sair fora do corpo biológico em corpo astral, ou perispírito, ou psicossoma. O perispírito tem 117 sinônimos, para ser exato, tá? Um dia passei aqui a coleção minha de sinônimos de perispírito, né? Mas então é o seguinte, então isso significa sair fora do corpo, desdobrar-se extrafisicamente. Esse fenômeno existe desde no Egito Antigo já se fazia isso, então não é novidade. Nas obras do Kardec se fala em desdobramento astral, desprendimento astral, né? Tem vários depoimentos interessantes de desdobramento. Nas sessões mediúnicas, os médiuns se desdobram, tá? E se pode desenvolver técnicas de desdobramento. Nós consideramos que o estudo, a prática do desprendimento, projeção, desdobramento, ela é útil, é interessante, desde que revestida de ética, desde que revestida de um conhecimento, de uma base sólida, para a pessoa saber por que está fazendo isso, para que está fazendo isso, qual a utilidade, o bem disso, certo? Porque uma faca não é boa nem má. Você pode cortar pão, ajudar uma criancinha a comer com uma faca, né? Ou você pode machucar alguém. A faca é neutra, né? A mediunidade não é boa nem má. Você pode ajudar os outros, ou se você é uma pessoa desequilibrada, pode prejudicar os outros com a mediunidade. Fora do espiritismo, claro. Né? Então a projeção astral não é boa nem má, é uma técnica de desdobramento. O que a gente questiona é lançar essa técnica para um público despreparado, lançar essa técnica para um público que não tem a menor ideia do para que serve isso. Eles começam a sair fora do corpo, começam a se deparar com coisas que não entendem, começam a se encontrar com os outros espíritos desencarnados fora do corpo, aliás, eles já estão desencarnados, ou outros conhecidos encarnados fora do corpo, se confundem, se envolvem em situações complexas, entende? E isso pode trazer distúrbios e problemas. Nós consideramos que se podem, dentro da doutrina espírita, com a base espírita, estudar tudo, e deve-se estudar tudo. Dia 18, por exemplo, aqui no ICEF, nós estamos convidando um monge budista. Ele vai falar sobre meditação, mas eu vou estar sentado do lado dele. Certo? Ele vai estar aqui, eu estou aqui do lado. Então, se ele colocar alguma coisa que para nós, não eticamente, não vai colocar, porque é uma pessoa excelente, mas estou falando teoricamente. Se ele colocasse assim, muito interessante a opinião do nosso amigo, mas na doutrina espírita a gente pensa um pouquinho diferente. Mas é excelente conhecer essa outra versão dessa questão. Nenhum problema, estamos estudando. É bom para mim conhecimento também. Certo? Então, virar um monge budista aqui. Poderemos um dia convidar alguém da projeciologia, senta aqui e conversa, mas a gente fica do lado. E na hora que fala alguma coisa, a gente dá a visão espírita daquela questão. Agora, estudar, para quem é espírita, já frequenta, já estuda, estudar as técnicas de projeção é muito interessante. A gente tem a aprender com o monge budista. Temos. Meditação, temos alguma coisa que podemos aproveitar, sem dúvida. Podemos aprender com quem conhece muito projeção astral? Podemos aprender sim, certo? Só que dentro da nossa ética, filosofia, na nossa base kardeciana. Entende? Nós temos que estar abertos, como Kardec pediu, mas não sair, nunca perder a nossa base, que é bem clara. Né? Então, o questionamento é esse, é colocar ao público alguma coisa, né? É como fazer um curso aberto para a população aí sobre algum detalhe de fenômeno de sessão mediúnica e tal. Só vai atrapalhar o povo, né? Muito bem, seguimos. Posso perguntar mais uma vez? Ô, meu amigo. Nas mediúnicas, habitualmente, ainda lembrando o processo, a pergunta da moça ali, muitas vezes há uma necessidade de se trazer aquele espírito que está se julgando
complicado, que ele é responsável por aquela complicação, mostrando-lhe as suas vidas passadas. Isto. Fala um pouquinho, por favor. Ah, sim. Bom, então numa sessão mediúnica, deixa eu ver se eu entendi a questão. Chega um espírito, está se comunicando, um espírito perturbado, sofredor. Isso. De mostrar as suas vidas anteriores. Exatamente. Então se faz a projeção em telas mentais. A gente cria ideoplasticamente, plasma com a ideia, com ectoplasma, a gente se concentra e cria uma tela, e diz assim, olhe nesta tela aí, né, o que explica porque essa situação aconteceu, porque ele às vezes está perturbando uma pessoa. Então, eu estou perturbando essa pessoa, que ela já me fez mal noutra vida, isso, aquilo, ela me matou, sei lá, qualquer coisa do gênero. Aí diz o seguinte, olha, mas veja na tela mental ali, o que aconteceu na sua vida anterior, outras vidas, muito tempo atrás, o que aconteceu vai ser lhe mostrado nessa tela. Atenção, 1, 2, 3, agora. Eu não sei o que vou mostrar, certo? E no momento que a gente faz esse trabalho, a espiritualidade projeta ali. Aí vem a pergunta que todo mundo faz, que eu fiz também no começo. Caramba, por que o espírito superior não vai e mostra direto para ele? Por que tem que ter sessão mediúnica? Tem gente que tem que vir à noite, passar aqui das 8 às 10 da noite. Eu podia estar em casa vendo o jogo, né? Não, estou lá aqui e estou aqui atendendo um espírito, estou mostrando a ele e tal. O que é que os espíritos superiores nos dizem? Dizem o seguinte, olha, o nível de frequência dele não permitia contato nosso. Ele estava numa vibração tão baixa que ele não nos vê, não nos escuta, está no outro plano. E através de vocês vivos, encarnados aqui, pela densidade do corpo, pelas energias, ele consegue chegar aqui e a gente, através de vocês, consegue então fazer essa ponte, ou seja, essa intermediação, médium. Né? Então, por isso é que existe a sessão mediúnica. Então, se projeta nessas telas as vidas anteriores dele relacionadas ao problema. E aí ele se emociona, etc. E, puxa, mas eu não sabia, nem me lembrava que tinha feito isso e tudo mais. Né? Então, resumo é isso. Acaba sendo de prejudicado, lembrando que prejudicou, por isso, lei de causa e efeito outra vez. Exatamente. Então, aí no final fica mais fácil de fazer a reconciliação. Muito bem, uma questão aí? Poderia falar a respeito de quadros, telas mentais, criados por pessoas ou projetados à distância? Assim como faz-se nas sessões mediúnicas, esses quadros ou telas mentais, isso pode ser feito com várias outras finalidades. Para esclarecimento de outras pessoas. Muitas vezes, por exemplo, a gente faz numa irradiação, por exemplo, mental, a gente cria um quadro. Imagina um campo verde com flores cor-de-rosa, caindo gotinhas de luz. E os videntes veem o quadro que a gente monta. Ideoplasticamente faz, usa-se ectoplasma do grupo, os espíritos amigos participam e os videntes veem. Exatamente, então se criam telas. Existem também telas mentais que são criadas por ideias fixas. Tem pessoas que, médiuns, entram na casa e veem na parede coisas horríveis, etc. A parede está pintadinha de branquinho, de azulzinho ali, fisicamente. Mas tem ali garatujas, coisas horrorosas que estão ali impressas pelo pensamento fixo das pessoas. Né? Então são formas de pensamento. E algumas delas têm até movimento, não são espíritos, porque são vitalizadas pelo fluido vital das pessoas. Né? Então, situações assim. Bem, gente da casa também, quando quiser levantar outra questão, fique à vontade, né? Isso aí. Vamos adiante lá? Alguns livros espíritas falam em zonas purgatoriais. Pois olha, zonas purgatoriais. Geralmente os livros mais antigos, espíritas. Tá? Por exemplo, de 1940, 1950, né? Aqueles primeiros livros do André Luiz, ele falava muito em zonas purgatoriais. Porque é um termo que mais ou menos as pessoas poderiam entender. Quando se fala em purgatório, tu não sabe do que está falando.
Ou seja, aquela concepção de um lugar que nem o céu, nem o inferno, um lugar de dificuldade das pessoas após a morte. Então, são regiões umbralinas, né? Regiões mais complicadas, mais difíceis, onde se localizam transitoriamente alguns espíritos que ainda estão naquela faixa de pensamento. E o termo purgatorial vem de purgar, está purgando, ou seja, está como que esvaindo aquelas energias, né? Muito bem. Poderia falar alguma coisa sobre a alimentação dos desencarnados? Falar alguma coisa sobre a alimentação dos desencarnados. Muito bem. Gente comum como nós, certo? A gente desencarna e nós temos condicionamentos psicológicos. E esses condicionamentos são dessa vivência nesse último corpo aqui, que tem sede, tem fome, enfim, tem uma série de sono. Tá? Então, dentro desses condicionamentos, a saudade de um suquinho de laranja e tudo mais, isso às vezes é muito forte. Então, espíritos comuns, medianos como nós, não estou falando de espíritos iluminados, gente comum como nós, tá? Geralmente quando desencarna, os primeiros momentos e tudo mais, as primeiras horas, meses, às vezes, e alguns até anos, né? Eles sentem necessidades disso. Além da questão psicológica, existe um outro detalhe. O corpo dos espíritos, chamado perispírito, ele é matéria de outra dimensão. Ele é derivado do fluido cósmico universal, que é a fonte originária de toda a matéria do universo. Então, o corpo dos espíritos, nosso corpo depois da morte, a gente vai ter mãozinha, olhinho e tal, tudo mais, né? A gente tem um corpo espiritual, que é de uma matéria também. Se é matéria, é composto de células, moléculas e átomos que tem vibração, que tem energia e que gastam energia. Gasta com pensamento, gasta com movimentação, gasta energia, certo? Espíritos superiores repõem essa energia pela prece, pela contemplação, pela meditação. Então, para eles é fácil, absorve aquela energia de luz, assim e tal. A gente não está muito nesse nível ainda, a maioria de nós, né? Se alguém tiver, me apresente, depois eu gostaria de conhecer, tal, né? Mas a grande maioria está num nível mais ou menos mediano, né? Então, a gente, gastando energia, a gente tem que repor essa energia. E lá tem plantinhas, tem pomares, fazem suquinhos e tudo mais, né? Certo? Ela fica arrepiada. Né? Não, mas é legal, né? É muito bonito, né? Olha, meu pai que desencarnou em 1988, o que ele conta dos lugares lá são lindíssimos, entende? São belíssimos lugares, né? Fontes e tudo, maravilhoso, né? Só assim. Então, esses espíritos comuns, eles precisam repor energia, e essa reposição de energia é alimentação. Porque gasta energia no corpo astral, no perispírito, precisa repor essa energia. Por isso tem alimentação. À medida que vai evoluindo, esse corpo espiritual ficando mais sutil, e o nível de alimentação vai se sutilizando até ser só mental, do amor e tal. Mas a gente não se iluda muito, que a gente não está tanto perto disso ainda. Pode falar? Pertinho do microfone. Certo. A minha pergunta é sobre a consciência do teu estado desencarnado, que diz que alguns não têm essa consciência. E como que tu não vai ter se as pessoas não te veem mais? Como que fica isso? Sim. Deu para escutar lá atrás? Deu, né? Deu. Não, tudo bem. Então é o seguinte, olha, eu já citei aqui até, mas para quem não estava, numa sessão mediúnica, uma vez, há muitos anos atrás, se comunicou um espírito e me pediram para mim, naquela época não era o dirigente, alguém veio assim, olha, de Bernardo, atende essa entidade. Boa noite, meu amigo, tudo mais e tal. O que é que você gostaria, precisa de alguma coisa? Ele assim, eu estou assim, meio tonto, meio perdido e tal. Há quanto tempo o amigo já desencarnou? Ele, já o quê? Já desencarnou, não sei o que é isso. Ele disse, há quanto tempo o amigo já está nesse lugar aí, na dimensão espiritual? Não estou entendendo o que o senhor está falando, entende? Não, há quanto tempo um amigo já morreu? O quê? Morreu?
Morreu como? Eu não morri coisa nenhuma. Assim, não, amigo, é um espírito. Assim, você está brincando comigo, entendeu? Né? Olha, eu tenho um corpo, não sei mais o que, espírito nenhum. Estou conversando com o senhor, assim, morto está o senhor. Não, tudo bem, tá, de certa forma, não, mas a vida continua. Olha, foi uma conversa, daqui a pouco, assim, olha, vamos chamar alguém aqui que está muito tempo procurando, não sei quem, mas sempre tem alguém, né? Alguém que está muito tempo procurando você, que ele ajudar, uma pessoa que gosta muito de você, que ama muito, etc. Se prepare, vai ser uma grande emoção, a pessoa está chegando, os amigos lá providenciam lá algo rápido, né? Chegando uma pessoa aqui que vai atender você, está com muita saudade, você nem imagina quem é, nem eu, né? Você nem imagina quem é, quem é que está chegando aonde? Você olha lá, olhe para aquela direção lá, deve parecer uma luz azul ali, não estou vendo luz azul nenhuma, né? Não, olha lá, por ali vai aparecer, agora estou vendo lá no fundo uma luzinha, para aquela luzinha ali vai chegar alguém, entende? Mas não se assuste, uma pessoa que é muito querida e tal. Não, mas ela já morreu, está chegando lá, é minha avó, não sei o que e tal. Pois é, meu amigo, ela vai explicar para você, ela não morreu, não. Mas eu pensei que ela morreu, eu fui o enterro dela, entende? Não, mas ela vai explicar para você o que aconteceu e tal. Bom, a avó levou ele, levou para o plano espiritual e lá ela vai encaminhar e vai explicar, entende? Então, um exemplo prático, entende? Existem pessoas que não acreditam na vida após a morte, desencarnam e ficam dormindo. E vão para câmaras de retificação, né? Naquelas zonas lá na colônia espiritual, eles ficam dormindo um tempão. E tomam passe, não sei o que, para acordar, e o cara está no seu inconsciente que não existe nada após a morte, né? E leva, às vezes, anos para acordar. Certo? Às vezes já reencarna até direto. Já é encaminhado, prepara, estuda, faz um mapa, tal, e já encaminha para a reencarnação. Não são todos, lógico, né? Mas existem casos até assim, né? Então é do psiquismo da pessoa. É muito individual. Não tem ninguém igual a mim, nem igual a você. Cada caso é diferente, né? Cada um tem uma frequência de onda, um psiquismo próprio, né? Mas é muito interessante, né? Aqueles casos que querem procurar o Senhor para sentar à direita do Senhor, né? Pois é. Pois é. É verdade, né? Então os condicionamentos religiosos, né, são muito fortes, né? Pois não, amigo, me passa o microfone lá para ele lá. Na alimentação ali, na questão anterior, sim. Esses espíritos que já estão assim se alimentando de energia, não precisam mais se alimentar, né? Eles não têm mais o aparelho digestório, todos os órgãos que... Não tem mais. Exatamente. À medida que o espírito e seu corpo espiritual vai evoluindo, ele vai deixando de ter certas estruturas. Certo? Certas estruturas. Como acontece no corpo material. Como acontece no nosso próprio corpo material. O dente está acabando aqui, né? Todo mundo tem que ter dentista desde que nasce, porque o dente está perdendo a função, né? Daqui a uns 100 mil anos não tem mais dente, né? Provavelmente. Vai acabar, né? E pior é que a gente vai ficar mais bonito. Eu não entendo bem como, né? Mas diz que vai ficar muito mais bonito, né? Com certeza, né? Por enquanto, sorriso, a gente não dispensa um sorriso com um dentinho bonito, né? Mas vai acabar. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Pode, né? Pode. Ninguém se incomoda. Que eu ouvi um debate, agora eu não lembro onde. Tipo assim, quando a pessoa ela tira a própria vida, ela faz alguma coisa para morrer, né? A pessoa se mata, se suicida, ou toma qualquer coisa que quer ir embora. Normalmente tem mais problema no plano astral essa pessoa, né? Sim. Mas eu vi o debate que tinha uma pessoa espiritualista e um outro que acreditava falando mais em Deus e no Espírito, em Jesus e no Espírito Santo. Então, esse que estava falando no Espírito Santo, ele estava dizendo que... mas aí um pouco... Não, a pergunta é assim, que a pessoa, quando ela vai fazer a passagem, que ela demora de 3 a 4 minutos para poder... Foi até um caso de um suicídio que teve aí da irmã daquela Ângela Bismarck. 3 a 4 minutos para? Para passar
para passar para outra vida. E eu achei interessante porque tinha aquele Roberto Boom lá, que se diz médium. Aí é uma mistura de muita informação fora do nosso contexto. Mas não, mas assim, a pessoa pode, segundo o médico lá, que é cunhado dessa que tirou a vida, ela, nessa passagem ela pode se arrepender, pode pedir perdão e não teria problema no plano astral. Não, existe não é isso ou assim. A pessoa já vai... Não é bem assim. É o seguinte, existe aquela ideia salvacionista que não é ideia espírita, certo? As pessoas têm aquela concepção, em outras religiões, que a pessoa pode fazer a miséria durante a vida, matar, roubar, enfim, fazer coisas mais horrendas possível. No último segundo, ela se arrepende de tudo ou, sinceramente, aceita Jesus e está salva. Tá? Não tem nada a ver com a nossa concepção espírita. Nada. E isso não é questão da gente acreditar. É o bate-papo que a gente tem com a turminha de lá que nos explica que não é assim. Entende? Não só eu que tenho bate-papo, são milhões de pessoas que estudam a doutrina espírita no mundo inteiro, que conhecem isso, exatamente o mecanismo, como funciona. No caso de alguém que se suicida, é mais ou menos como alguém que está com um carro, com um tanque cheio de combustível, aí aquele carro, você pula fora do carro, o carro bate lá no caminhão, arrebenta o carro todo e o carro não tem mais como viver. Só que o tanque de combustível do carro estava cheio, porque ele encheu o combustível para uma viagem de 500 quilômetros, mais ou menos, ou 1.000 quilômetros. Está ali o combustível cheio. O que acontece com esse combustível? Vai ficar ali, certo? Fazendo um paralelo com o nosso corpo espiritual. Nosso perispírito, o corpo espiritual, está fixo no corpo biológico, molécula a molécula, célula a célula. Certo? Está fixo através de quê? De um campo de fluido vital chamado corpo etérico duplo etérico. André Luiz Espírito fala nisso. Corpo etérico duplo etérico. Está fixo molécula a molécula. Então, esse corpo etérico duplo etérico é base de fluido vital, de energia vital. Que a gente nasce com um tanque de gasolina para 90 anos, para 50 anos, uma programação básica, geral da vida, que pode mudar, conforme beba, não beba, coma, não coma, faça exercício, não, etc. Muda, claro, bastante. Mas tem um tanque básico de combustível, uma programação de fluido vital, de energia vital, para um tempo X de vida. Aí a pessoa dá um tiro na cabeça, certo? E o que acontece? O perispírito, solta assim, não tem como. Não tem como, porque ele estava fixo ao corpo biológico por esse campo de fluido vital. Esse fluido vital não tem como sair de repente. Porque quando é uma morte natural, o fluido vital vai se esgotando gradativamente por uma doença longa, seja por um envelhecimento, vai perdendo o fluido vital. Se olhar no livro dos espíritos, não é porque o espírito sai do corpo que acontece a morte. É porque o corpo esgota o fluido vital. Esgotando o fluido vital, o perispírito solta. Quando ele dá um tiro na cabeça ou coisa parecida, toma um veneno, o que acontece é que a quantidade de fluido vital está ali. Então, a tendência é ficar preso àquele cadáver, preso àquele corpo algum tempo. Agora, cada caso é diferente. Tem pessoas, um tal do se arrepender, né? Ou seja, que elas mudam a energia, mudam a frequência de vibração, passam a fazer preces, pedir e tal. Então isso, às vezes, em vez de levar 10 anos, 5 anos, 3 anos ali, naquele processo doloroso e complicado, leva alguns meses, até semanas, entende? Mas é um processo que dá um trabalhão para os cirurgiões do plano espiritual, para os espíritos que movimentam as energias, para as equipes que trabalham ali, um trabalho imenso. Certo? Não é assim, arrependeu, aceitou Jesus, estou salvo. Tá? Isso é fora completamente da nossa ciência espírita, da nossa filosofia espírita, da nossa ética espírita. Certo? Agora, nós temos essas informações que os espíritos explicam detalhadamente como acontece isso. Entende? E resumidamente é assim. Muito bem, vamos adiante? Não sei bem deve qual ser já. São Paulo. Deve ser o George de São Paulo. Ele diz assim, seguindo o raciocínio do Dr. Ricardo, e quando desencarnado é ainda muito denso,
se ainda estiver em uma região pouco elevada, como se alimenta? Ah, sim. Numa região... pouco elevada, densa, né? Como se alimenta? Olha, há espíritos que habitam em regiões densas que se comunicam passando fome, dizendo que estão com muita fome. Muitos já viram isso. Alguns, inclusive, até o colega está lembrando aqui, alguns, inclusive, até vampirizam outros. Há espíritos esses que se aproximam de matadouros, por exemplo, onde se perde todo aquele fluido vital da morte do animal cheio de vida, que ia viver muitos anos, que é morto na sua juventude plena para alimentar-nos, né? O que é uma coisa que a gente deve, com o tempo, ir deixando, né, superando isso. Mas há espíritos vampirizadores, às vezes, que ficam ali buscando essa energia de uma forma doentia para se alimentar energeticamente, né? E nessas zonas umbralinas também existem fontes alimentares da própria natureza, mais plantas e tudo mais. Ivone Pereira, no Devassando o Invisível, fala mais abertamente em cima dessas questões. Alimentação dos espíritos. Lembrando do livro da médium Ivone Pereira, Devassando o Invisível, um grande livro. Muito bem. Nós temos ainda uns 8 minutos de reunião, né? Sim. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre Kirliangrafia, fotografia Kirlian. Tá. Kirliangrafia ou fotografia Kirlian foi um método desenvolvido no Cazaquistão, que hoje é um país independente, na época pertencia à União Soviética, numa universidade chamada Alma-Ata. Curiosamente, o termo Alma-Ata parece que liga com alma. Alma-Ata é um termo em latim, né? Que o nome da universidade era a Universidade de Alma-Ata, no Cazaquistão, curiosamente. E o cientista que desenvolveu essa técnica chamava-se Semyon Davidovich Kirlian. Daí o nome de Kirliangrafia, ou fotografia Kirlian, que é uma fotografia que foi designada antes de fotografia da aura. Hoje o termo é questionável. Chama-se mais de bioeletrografia. É uma fotografia de um campo de energia que se capta em plantas, animais, vegetais. Tá? Então, no começo no Cazaquistão, na União Soviética e em outras regiões da Rússia, se faziam muito fotografias Kirlian de trigais para estudar e verificar, antes que a praga aparecesse fisicamente, eles já viam as alterações energéticas no campo de vibração da planta, porque as cores mudavam. Eu, por exemplo, tenho um trabalho de pesquisa feito de Kirliangrafia com homeopatia. Antes de tomar homeopatia, depois de tomar homeopatia, eu fiz as fotos Kirlian, a gente vê a mudança da cor. Vermelho fica rosa, azul escuro fica azulzinho clarinho. Então muda a vibração, muda a energia. Nós fizemos aqui uma fotografia Kirlian da antiga esposa dele, que já está na dimensão espiritual, ele está casado de novo e tudo mais, tá? Então, a dona Nilza, essa fotografia foi feita no ICEF, só que na sede antiga. Nós fazemos uma fotografia dela dando passe, e da pessoa que estava recebendo o passe. Então, se via a saída de energia dos dedos, tá? E a pessoa que recebia o passe, o campo de vibração dela ia clareando e ia ampliando, tá? Essa fotografia eu tenho, já passei algumas vezes aqui no ICEF, inclusive, né? É muito interessante. Tá? Então, a fotografia Kirlian tem isso aí. Agora tem muitos senões na fotografia Kirlian, muitas influências, se aperta o dedo com mais força, fica mais vermelho, suor interfere, íons, muitas coisas interferem e dá muita interpretação falsa, equivocada. Então a gente tem muito cuidado com isso, porque existe uma supervalorização e muita fantasia em cima disso também. Mas dá de fazer uma boa pesquisa. Eu acompanhei 3.000 fotos disso. Sim? Ricardo, a gente gostaria de convidar a Bruna, professora do ICEF Júnior, um aluninho que ela quer dar um recadinho. Muito bem, então a nossa professora do ICEF Júnior pode entrar com seus alunos. Atenção. Isso. Boa. Isso, depois vocês vão ver na internet lá microfone para ela, Bruna? Para quem? Muito bem. Então vamos lá. Então, nossa turma do ICEF Júnior está organizando
uma festa junina aqui no ICEF, domingo, às 15 horas. E é com entrada gratuita e nós gostaríamos que vocês participassem também e viessem aqui para festejar com a gente. Às 15 horas. Às 15 horas, que maravilha. Então tá ótimo, ótimo. Professora, quer dizer alguma coisa? Só isso? Então, muito obrigado pelo aviso, pelo convite. O pessoal da Austrália disse que vai pensar se vem, tá? Então, tá, muito obrigado pelo convite, pela presença de vocês, tá? Tá, sintam-se beijados e abraçados todos, tá? Isso. Essa é uma das turmas do ICEF, tem várias idades e vários professores e professoras. Tem uma turma que é sábado, que é de ICEF jovem, tá? Então, é outra turminha. Tem mais uma pergunta da internet. Pode passar aí. Como? Pergunta da internet? Isso. Da internet, posso fazer? É da Cláudia de Florianópolis também. Sobre o suicídio, essa dificuldade do espírito se desprender do corpo também vale no caso de acidente? Não exatamente. Porque no caso do acidente, embora o acidente exatamente naquela proporção, naquele local, naquele dia, não esteja programado, mas há algo parecido com programação, é tendência. Tendência. O nosso destino não está traçado, mas está tracejado, existem tendências. Quem passa por um acidente significativo, com desencarnação, morte, né, ele já tem na sua estrutura perispiritual um histórico de atitudes, de vivências em outras vidas, e até nessa vida mesmo, né, que vai gerando aquela tendência àquele acidente. Num belo dia, não precisa ser naquele Volkswagen azul, mas pode ser numa outra, pode ser numa Kombi verde, né? Enfim, pode ser em outra curva, em outra cidade ou em outro local, alguma coisa parecida acaba ocorrendo, porque ele tem todo o magnetismo que acaba atraindo a situação. Então aí a desencarnação ela é mais rápida, certo? E não foi provocada, pelo menos conscientemente, por um suicídio. Tá? Então é um pouco diferente. Isso resumidamente. Uma última pergunta em função do horário? Então vamos lá. Há clima, estações de ano, dia e noite no mundo dos espíritos? Ah, sim. Antes de responder essa questão climática aí, né? Aqui tem, estão distribuindo aqui, o Itaeli nos informa que Espiritismo em Ação é um programa espírita pela TV mesmo, né? Na internet aí. Canal 13, NET Florianópolis. E NET São José, canal 11. Aí tem vários horários. Sábado, 10h25 da manhã, domingo, meio-dia, terça-feira, 14h30, quarta-feira, 15h40, sexta-feira, 14h40. Eu tenho alguns papeizinhos aqui, e o Itaeli está ali. Alguém que depois, se quiser pegar os dados e tudo mais, assistir em casa, esse programa na televisão, e também passa na Via Max, na região de Litoral Norte, no canal 28. Também pode ser assistido pela internet, também tem aqui o www.primertv, esse é Primer, né? Escreve-se primertv.com.br. Então, depois da reunião, o pessoal pode falar com o Itaeli, e o pessoal que está assistindo vê na gravação, se não conseguir pegar os horários. Muito obrigado. Agora chamar o Coutinho, ou o Punchalski, como é que é a questão do trio? Punchalski, né? Então, sim, tem no plano espiritual? Há clima, estações de ano, dia e noite no mundo dos espíritos? Segundo a Federação Espírita Brasileira, tem. Segundo o Chico Xavier, tem. E segundo o Espírito André Luiz tem. Ou seja, no livro Evolução em Dois Mundos, tem alguns capítulos, Vida Social dos Desencarnados, o livro Evolução em Dois Mundos. Psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz, ditado pela Federação Espírita Brasileira, fala sim que existem lá dia e noite em planos mais próximos à Terra. Em planos mais próximos à Terra. Dia e noite, estações do ano, não assim polar e tal, mas existem modificações. Por quê? Porque essas colônias são muito próximas ao planeta Terra. Sofrem, inclusive, a ação da gravidade do planeta Terra. Então, tem as características muito semelhantes.
inclusive com dia e noite e tal. Está cheio de referências de espíritos que deitam, dormem, acordam, de noite vão dormir, marcam para 20 horas, reunião. É só buscar na literatura espírita, do Divaldo Franco, do Chico Xavier, tem muitas referências. Claro que em planos mais elevados, todo mundo acha que é assim, né? Mas não vamos chegar tão rápido assim. Nos planos mais elevados, não existe nada disso. Mas para gente comum como nós, vamos estar lá tomando seu suquinho de laranja, no pomar muito lindo, mas tem um entardecer, anoitecer, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, tá? Vai ter essas ainda alterações climáticas, dia e noite, pôr do sol e tudo mais. Aliás, deve ser bem bonito o pôr do sol, né? Então, estamos no final da nossa reunião, registramos a presença de um casal de Belém do Pará. Sim, o Dilton Soeiro e a Lucidalva. Vieram acompanhar o filho que chegou da Suíça e doutor Davi, a gente está dando guarida uma semana inteira, aproveitando... O pessoal não está ouvindo que ele está sem microfone, mas ele está dizendo o seguinte, que ele está acompanhando um casal de Belém do Pará, citou o nome deles, estão muito bem-vindos aqui, sintam-se à vontade, se ficarem mais tempo para conhecer outras atividades da gente aqui, né? E também, quem sabe um dia a gente vai também a Belém lá fazer um bate-papo lá, né? Fazer alguma palestra. Porque ele dirige o Centro Ivon Costa lá, e uma semana inteira de atividade. Né? Isso, aí temos um seminário lá, a gente combina depois, né? Mais tarde. Então, gente, encerrando a nossa reunião, eu vou solicitar a minha esposa Helena para fazer um rápido encerramento da nossa reunião. Tá? Aproveitando as energias que aqui foram desenvolvidas, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, o nosso sentimento, que nós possamos, assim envolvidos nessa energia do bem, energia de uma luminosidade intensa, que nós possamos nos dirigir aos nossos lares, tranquilos e refeitos, que possamos ter o resto da semana plena de paz e de harmonia. Que assim seja. Que assim seja, está encerrada a nossa reunião.